e embarque nessa jornada de transformação. Porque aqui na Máximos, nós acreditamos que todos têm o potencial de ser um herói no mundo imobiliário. E iniciando isso, a gente dá início ao nosso podcast, ao podcast da Máximos, a metodologia Zero to Hero. Pessoas que saíram de um estado e chegaram no estado de herói. E hoje nós estamos aqui falando com um as do mercado imobiliário, Pedro Teixeira. Ele não gosta de ser assim, de chamado assim, porque ele fica todo tímido, mas o cara realmente é muito bom. É um prazerzaço, que bom que você está aqui inaugurando esse podcast que vai recriar o mercado imobiliário. Muito bem-vindo. Obrigado, Marcos. É uma honra gigantesca ser o primeiro aí, né, a participar do podcast, desse trabalho super bacana que vocês vêm desenvolvendo. Então, eu espero que a gente possa proporcionar aí momentos de um conteúdo com muita qualidade, para que a nossa vivência, o que eu vou dizer aqui hoje, que a gente vai trocar essa ideia aqui hoje, possa contribuir para quem está acompanhando a gente. Muito obrigado, muito honrado por ser o primeiro convidado aqui. Super show. Pedro, é claro que todos assim gostariam de conhecer um pouco da sua história. Então você tem uma formação aqui como engenheiro de produção. Eu queria saber o que te motivou a fazer a transição para o mercado imobiliário, sendo que você já era formado nessa área. Marcos, eu entrei na engenharia de produção porque, na verdade, eu não sabia o que fazer, cara. Como muitos da minha época ali, hoje isso já tem mudado um pouco, né? Esse leque de cursos de formação, hoje já tem outras alternativas que são até mais bem aceitas do que, não sou nenhum senhor, mas do que na minha época, né? Então, na minha época, cara, era comum produção, civil, administração, direito, medicina. Perfeito, então, aquelas profissões... Aquelas padrões, formais, né? Ali. Como eu queria fazer administração, mas meu pai falou, não, cara, muito já tá... todo mundo faz administração, vai fazer outra coisa. Aí tinha acabado de lançar o curso de engenharia de produção, que era administração com economia, com engenharia. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aí. Mostrei pro meu pai, lia o conteúdo descritivo lá da PUC, e ele falou, não, faz aí, legal. Então, cara, eu entrei no curso sem muita convicção. Eu sempre falo que eu queria ser jogador de futebol. Como eu não pude, qualquer coisa... Até porque com 18 anos, cara, tem pessoas que já vêm com uma vocação muito bem definida. Eu não tinha. Então é difícil você tomar essa decisão, né, cara? É muito menino ainda, né? Hoje, mais ainda eu vejo claramente que é uma idade difícil, né, para você tomar a decisão que você vai fazer da vida. Então, eu entrei na engenharia de produção, mas estou dizendo isso para contextualizar, porque não foi algo que me chamou a atenção, que eu era apaixonado em produção, não. O curso foi muito bacana, engenharia te traz abre a cabeça, foi muito benéfico para mim. Nada é em vão, né, cara? Nada você joga tudo fora, não tem como acontecer isso. Então, eu colhi muitas coisas do processo todo da faculdade, me formei, mas, cara, não era o que eu queria, simples assim. Fiz estágio na área, não gostei. E aí em paralelo a isso, eu já estava na URBS, mas eu estava na área administrativa, né? Entendi. Eu até tentei implementar a produção dentro da URBS, porque engenharia de produção, resumindo muito, é otimizar processos, cara. Então, você tem engenharia de produção em hospital, em fábrica, que todo mundo já está mais acostumado a ouvir falar de engenharia de produção em fábrica, em shopping, em qualquer lugar cabe um engenheiro de produção, porque você tem processo, você cabe um engenheiro de produção. E eu tentei na URBS, mas foi a gota para falar, cara, nem aqui na URBS eu estou conseguindo colocar a produção em prática, eu não quero mesmo. E eu comecei a querer coisas maiores para minha vida, cara. Então, assim, e num processo rápido. Eu estava agoniado para crescer rápido em vários sentidos. A idade que você estava nessa época era qual? Foi com 25, né? 25 anos. Finalizando o curso ali, já tendo passado 5 anos no administrativo, tendo acontecido tudo isso que eu falei. Ou seja, com a energia do jovem querendo fazer acontecer, vendo ainda, talvez, algumas pessoas disruptando totalmente dentro da internet. E assim, sem meias palavras, né, Marcos? Queria ganhar mais, queria trocar de carro, queria ter minha vida mesmo, cara, minha independência financeira. Eu queria me sentir melhor profissionalmente falando, porque com 25, já não é mais também um menino. E aí eu não estou desmerecendo o administrativo de forma alguma, eu já tinha passado por tudo que tinha para fazer lá, não tinha experiência na produção, porque eu fiz o estágio e não gostei. Enquanto eu via meus amigos que estavam na produção já mais avançados dentro das empresas em que eles estavam, eu falei, cara, eu preciso dar um rumo profissional para minha vida, pessoal, sabe? Eu queria fazer minhas viagens, comprar minhas roupas, coisas básicas da cidade, né? Sim, sem dúvida. E aí eu olhei para dentro da empresa e vi os corretores conquistando coisas, cara, tirando as vendas, ganhando comissão, né? Até amigos meus que eu indiquei para a empresa e que entraram na corretagem
conquistando as coisas mais rápidas, eu falei, cara, não, eu quero... Comercial. Eu vou olhar para esse lado aqui. Nunca achei que eu tivesse jeito pro comercial. E depois eu fui descobrir que isso não é jeito, né? Porque eu sou um cara extremamente tímido, introspectivo. Eu me desenvolvi muito, tive que quebrar muita coisa interna aqui em mim para poder trabalhar com vendas, para atender um cliente, para depois fazer gestão, para estar aqui hoje fazendo isso. Porque lá no fundo eu não sou assim não, cara. Eu trabalhei para ficar assim, né? Eu treinei, eu estudei. Então eu vi que não era jeito, porque eu travei minha ida para venda porque eu achava que era ter o jeito mesmo. E não é ter jeito, cara. E aí eu vi eu vi os corretores mais próximos a mim, como eu falei, vendendo, conquistando as coisas. Falei, cara, comecei a olhar com olhos mais... com bons olhos para ir para a corretagem. E eu topei esse desafio para isso, cara, para tentar evoluir pessoalmente, profissionalmente falando, num período mais curto de tempo. Super show. O seu pai, ele é uma pessoa extremamente comercial desde sempre. Ele alavanca a energia do comercial, ele muda mercados, né? A energia dele é bem forte nesse sentido. Quando você falou que você gostaria de transicionar para essa área do comercial, como que foi a reação dele? O olho dele brilhou e falou, que bom que você decidiu por algo positivo? Ou ele colocou algumas barreiras e te considerou alguns pontos para ser considerados, né? Marcos, meu pai sempre me deixou muito à vontade para tomar as decisões que eu quisesse para minha vida. Então, assim, eu falei da produção aqui brincando, mas ele achou um curso bacana, falou, cara, bacana, se você quiser, bom, se não, vai procurar outra coisa. Então, nunca foi nada impositivo. A única coisa que foi é que com 18 anos você vai trabalhar, cara. Então, assim, se pode ser na URGS, pode ser em qualquer outro lugar, mas com 18 anos você vai trabalhar. E aí, tinha essa oportunidade no administrativo e eu quis ir para a URBS também. Então não foi que meu pai me pegou e falou, vem cá, vem pra URBS. Ele falou, cara, com 18 anos você vai trabalhar. Você vai ter suas coisas, vai pagar suas contas, dentro da proporção que você vai ter de salário, né? Mas com 18 anos você vai trabalhar. E depois disso eu fui, cara, trilhando meu caminho com orientação dele, mas nunca nada impositivo. Então ele me disse, desde o início ele me disse, falou, Pedro, tem uma limitação que não é URBS, não é o cargo que você está, não é o administrativo dessa empresa. Tem uma limitação a conta não fecha nem para a empresa, né? Você vai chegar num patamar aqui que, cara, beleza, se tiver bacana para você, bom. Se não tiver, você vai ter que ir para a área comercial. Se você quiser, cara, ganhos mais agressivos, conquistas mais rápidas, uma evolução mais rápida, mais exponencial mesmo, você vai ter que ir para a área comercial. A princípio eu não queria de jeito nenhum, pelo meu jeito, porque eu achei que eu não dava conta, que não era para mim. E eles nunca me forçou, mas sempre disse, cara, tudo bem, mas aqui é isso. Se você tá me dizendo que você quer isso, você tem que vir para cá. Perfeito. Então foi sempre nessa linha. O dia que eu tomei a decisão, ele ficou muito feliz, né? E aí, quando você toma essa decisão, como que seus amigos de faculdade que formaram junto com você abraçaram isso quando você se posicionou como corretor? Cara, a princípio mal. Tá. A princípio, a pessoa... Tô sendo muito sincero, sim, né? E é claro, porque isso é o que todos vão enfrentar a partir do momento que vem pro mercado. E precisa de quebrar essas barreiras pra gente chegar no herói. Nem só amigos, Marcos, até a família, viu? Até minha avó, que é mãe do meu pai, minha avó paterna, mãe do meu pai, que é o cara que é na empresa, no mercado imobiliário a vida inteira, ela assustou. Pô, mas você fez produção, vai trabalhar como corretor? Então, assim, ô vó, você não... seu filho aí, meu. Como assim, né? Então, assustam, porque pensa, não tô, pelo amor de Deus, né? A cabeça dela de lá, de trás, que... se eu falei aqui que na minha época era difícil de abrir o leque de opção, imagina na época dela. Eram duas profissões que serviam, o resto era ruim, né? Não fazia o menor sentido. E dos meus amigos também, cara. Porque, assim... você falar que você formou em engenharia de produção e os caras coordenando ainda já na gestão de fábrica, gerente de área de fábrica, gerente de hospital, gerente de shopping. Eu dei esses exemplos não aleatoriamente. Eu tinha pessoas que trabalhavam no Flamboyant, amigo meu, outro numa grande indústria de Goiânia, outro no Araújo Jorge. E aí você chega num churrasco, porque eles já sabiam que eu trabalhava na URBS, porque eu estava no administrativo da empresa. Olha como é louco, isso era menos mal. Agora, falar que eu virei corretor, não. Aí, interessante, né? Um evento qualquer, um churrasco aí, quando eu falei mesmo que eu tinha topado esse desafio, os caras deram risada. Mas, cara, Marcos, eu sempre fui muito convicto, cara. De quando eu não queria, eu não queria. E de quando eu topei o desafio, eu queria. Então, falasse o que falasse pra mim, cara, quem fosse, sim. Internamente, eu pensava, puta, cara, mas eu tô
aqui, anos-luz na sua frente. Mas isso aí é uma comparação. Mas tá bom, cara, é isso. Ri do corretor e tal. Sem problema, mas a princípio foi ruim. E depois, no segundo momento, muitos deles hoje trabalham comigo. E é interessante isso, como que realmente o sucesso depois faz com que as pessoas cheguem mais próximo, né? Num primeiro momento, assusta, estranham, mas depois chega mais próximo. E eu queria saber quando você realmente... Porque dizem que a gente passa realmente a ser corretor e a sentir que aquilo é pra gente quando a gente faz a primeira venda. Então eu queria saber se você lembra da sua primeira venda e você lembra da sensação e do sentimento, se quando finalizou você realmente foi com os 2 pés para dentro ou você ainda precisou de algumas outras vendas para se sentir realizado dentro da profissão. Foi bom você pontuar essa parte, Marcos, porque a sensação da primeira venda você não esquece. Mas eu acho que para cair essa ficha do que você faz, do fato de ser corretor, demora um prazo um pouco maior. Porque por exemplo, a minha, eu topei entrar para a área comercial em julho de 2016. Uhum. Eu fiz a primeira venda no mês seguinte. Então, cara, a verdade é que eu já tinha uma base pelo administrativo. Então eu sabia conduzir o processo contratual. Mas o comercial antes, que era muito importante, sendo muito sincero, eu não fiz, né? Eu tive suporte do meu gerente. Então, para isso que está o gerente para esse momento de... eu trouxe o cliente, que era uma pessoa de relacionamento meu, mas eu vou te falar que eu sabia apresentar um imóvel. Não é que eu não sabia, mas assim... Você tem a estrutura, propriedade, né? Claro. É uma construção. Então, a primeira venda foi muito marcante pela comissão que eu ganhei, pelo negócio que eu fiz com o cliente, foi muito bacana, foi uma compra muito saudável. Ele comprou para investimento, ele ganhou muito dinheiro, ele ficou muito feliz. Então, a sensação foi muito boa, muito marcante. Mas falar que eu entendi ali o que eu estava fazendo como corretor, a essência daquilo, não dá para falar isso. Perfeito. Agora, Pedro, a primeira venda aconteceu com 12 meses de mercado. Provavelmente esse cara vai ter mais experiência, mas é difícil, porque talvez ele nem esteja mais no mercado, né? Perfeito. Chegar a 12 meses. Então, assim, a pessoa vai entendendo o que é ser corretor enquanto vai vendendo. E isso não quer dizer que não tenha propriedade para atender, que faça negócios ruins, não é nada disso. Mas eu não vou te falar que a primeira venda que eu fiz e a última, esse cliente teve o mesmo nível meu de atendimento, porque não foi porque eu não quis, foi porque não tinha como, é uma construção, né? Sem dúvida. E assim, você lembra de alguma venda em particular que realmente você se destacou e falou assim, nossa, realmente eu fui um bom corretor para conseguir realizar essa venda? Cara, por incrível que pareça, foi a minha última venda. Agora. Olha, que incrível. Foi em julho. Porque eu acho... Depois de quantos anos já no mercado? 13 anos de Urbs e 6 anos de dentro corretagem, do gerente, dentro do comercial, né? Uhum. Foi o cliente que... Foi agora mesmo, Marcos. Eu fui viajar com a minha família, né? Foi um mês antes do Matias nascer, foi julho. Perfeito. E eu atendi um cliente... Eu atendo esse cliente que é o meu melhor cliente, eu falo isso de melhor porque ele virou meu amigo, é um cara que confia muito no meu trabalho, me indica, que tem assim, confiança total, que tudo que você pode classificar de pontos que formam um cliente, ele tem de bom comigo. Incrível. Que eu comecei a atender lá atrás, em 2018. Então fiz vários negócios com ele ao longo desses anos. E uma dessas vendas que eu fiz em 2019 para ele, de um lançamento no Marista, porque... Ele queria ter um ponto de apoio naquela região, porque ele tem um segundo filho e não mora com ele, e ele mora nos condomínios, e ele queria ter um ponto de apoio naquela região para que durante a semana, em alguns momentos, ele tivesse momentos com o filho dele, dormisse ali um dia ou outro com o filho dele, enfim. Então foi um lançamento que ele comprou muito a dedo. Perfeito. Comprou na planta, entregou o lançamento agora, acabou de entregar, e quando ele entregou, as vagas de garagem não estavam do jeito que apareceram em contrato lá atrás. Perfeito. Só que ele é um cara que confia muito em mim. Só que ele ficou muito chateado. Porque, assim, você vai falar de uma situação de 2019, cara, você lembra que lá atrás, no contrato, o cara não lembra. Perfeito. Ele tem o contrato, ele vai ver agora que realmente foi, mas na hora, a reação cara, eu não fiz isso, eu não comprei esse apartamento. Perfeito. E aí ele quis devolver, quis destratar. A minha relação com essa construtora também é muito boa, com os donos. Então eu fiquei numa sinuca de bico, Marcos, que assim, eu não conseguia dormir, porque era meu melhor cliente. Eu tinha um excelente relacionamento com a construtora. Os 2 pontos tinham
tinham razão nos argumentos. Uhum. E aí eu falei, cara, como é que eu resolvo isso? Porque assim, o cara vai acionar o advogado, vai ficar uma briga. É um cliente que, apesar de você conseguir separar, eu janto com o cara, vou na casa do cara, de conseguir separar as coisas, desgasta, né? Sim, sem dúvida. Como é que eu vou fazer? Aí pensei, matutei, aí acalmei os ânimos. Isso aí, como é que eu vou fazer? Uma semana com gastrite, sem dormir, o cara me ligando de noite, de manhã, e eu, uma semana assim, falei, quase soltei o nome dele, falei, fulano, vamos lá no apartamento? Porque ele foi fazer a vistoria, ele viu isso em loco, né? Não é que ele não tinha ido ver, ele foi ver, na vistoria ele descobriu. Falei, vamos voltar lá. Voltei lá, falei, cara, você me falou lá atrás, isso vai lá da leitura do cliente, né? Lá atrás você me falou que era importante por conta do seu filho, da região, do projeto, você gostou da planta, você gostou de tudo. Eu sei que a vaga é muito ruim mesmo. Além dela ser muito ruim, ela não ia ter cobertura. Perfeito. Tá dentro, a construtora não fez nada errado, mas na época ele não entendeu assim. Entendi. Então, enfim, mas cara, vamos olhar os outros pontos positivos aqui do que tem o negócio. O apartamento tem 60, 90 e 120 metros. Ele comprou de 90. Vamos olhar uma de 120? Porque 60 não te atende. 60 não te atende. Eu tô falando isso que você falou, venda. Você fala, não é venda, tá caindo, mas calma. 60 não te atende. 90 tem 3 quartos, ó. 120 tem 3 suítes. A que tá mais próxima de te atender é essa aqui. Diante desse fato. Não tinha outra opção. Não tinha, porque você não tem como trocar a vaga. Perfeito. Tem como. A vaga é vinculada, já tá, não tem como. Não, Pedro, mas você tá querendo me vender uma outra unidade? Eu falei, cara, não é isso, eu tô querendo resolver seu problema. É aqui que você quer, volta, lembra? É isso aqui, tudo que você quer. Eu tenho uma solução para você aqui. Essa aqui, andar mais alto, vagas boas, mais metragem, 3 suítes. Você não vai ter que comprar, porque eram 3 quartos, uma suíte, esse de 90, né? Você vai ter que dar uma diferença por isso. Mas a construtora pega de volta o que você pagou aqui, contra como um bônus, né, uma parte do pagamento, você vai complementar a diferença em tanto. Não, de jeito nenhum, tal, e eu conversando com... Aí fomos embora, né? Conversando 1, 2, 3 dias, ele falou, Pedro, se fizer em tantas vezes aqui pra mim, cara, eu faço. Que incrível. Não, Marcos, aí saiu o negócio, cara. Aí tá feliz da vida. Então, assim, juntou uma série... Cara, eu tive que entender de contrato, falar com o jurídico, atender o meu melhor cliente, reverter uma venda que estava indo para jurídico, para uma briga de advogado, fazendo uma intermediação com a incorporadora, que eu não faço só esse negócio com ela, né? Como é que eu vou ficar também numa situação? Sim. E o lançamento de amanhã, que eu também vou trabalhar. E fiz uma nova venda ainda. Então saí de um imóvel X para um outro, maior, com um valor mais alto, ganhei dinheiro. Não foi a minha intenção. Claro, foi para resolver aquilo. Mas essa, cara, acho que mais complexa eu tô resumindo muito, obviamente. Sim, sem dúvida. Mas mais complexa do que essa negociação. Fiz reunião na construtora e advogado do cara. Nossa Senhora. Foi uma montanha russa de emoções ali inteira, né? E a gente exigiu tudo que eu aprendi ao longo desses anos, cara, é isso. É isso que eu ia falar, assim, com relação... A gente tá vendo muita coisa tecnológica vindo por aí, inteligência artificial, coisas assim. O Urbs Inova mostrou, né, muitas dessas ferramentas que estão vindo, mas isso é 100% humano, é entender o lado humano. Até onde que você vê que isso pode ser desenvolvido, ou você acha que isso tem que ter uma sinergia mais de empatia, a pessoa nasce mais com isso, Pedro? Marcos, eu acho que um pouco dos dois, mas eu acho que quem já não vem com isso de fábrica é complicado. Entendi. Cara. Por isso, por um dos pontos que deixaram uma visão ruim sobre a nossa profissão. Não estou generalizando, tá? Sim, sem dúvida. Mas porque eu sempre falo isso, né? O nosso mercado tem uma impressão ruim por parte das pessoas, tem mudado muito. Até por mim. Eu não queria também no começo virar corretor, porque eu falava, cara, eu não quero ser corretor, porque o que eu vejo acontecendo aqui, não na Urbs, né? Mas o que eu vejo acontecendo quando eu vou no stand, o que eu pego de problema aqui no administrativo, quando chega bucha de venda que corretor fez coisa errada. Eu não quero fazer dessa forma aqui, cara. Se isso aqui for o necessário para vender, eu não quero mexer com isso. Perfeito. E não era, né? Não era. E assim como em todas as profissões, tem gente ruim. Todas. Sim, e aí macula os bons, né, nesse sentido todo. Porque propaga muito mais fácil, né, cara? Você vai sentar numa mesa de bar e falar que você foi atendido por um bom corretor, ou falar que o cara te... Não devia ser assim, mas né? Então, cara, eu entendi que ficou muito marcada a nossa profissão como essa imagem mais pejorativa, porque é um momento muito importante na vida da pessoa.
Pode ser a realização de um sonho, pode ser o dinheiro que a pessoa juntou a vida inteira. O Pedro, o cliente é investidor, ele não liga para isso. Esse meu cliente, o cara tem muita grana. Então você vê como... Você acha que isso aqui ia fazer diferença para ele? Então, assim, olha como mexeu com ele. Porque ele ficou puto da vida, porque ele queria estar ali com o filho dele, cara. Era um negócio que ele foi fazer a vistoria todo animado, porque ia pôr armário na semana seguinte. Entendi. Já tinha falado pro menino que ia... Pô, cara, então assim, o cara tem muito dinheiro. Já é o 10º imóvel que ele compra comigo. Vai falar que não foi importante na vida dele? Foi tão impactante. Podia ser muito ruim. Graças a Deus consegui reverter. Mas eu ia chegar nesse ponto. Então, fica muito marcado porque... É um momento muito importante na vida da pessoa que por diversas vezes ela é mal atendida. Dificilmente você pega um outro exemplo, faz uma analogia de um negócio que um ticket tão alto, um bem tão caro não, né? Um valor tão alto, um bem de valor tão alto, e que a pessoa é tão mal atendida, cara. Atendida por um profissional tão raso. Então, assim, se a pessoa... Só que por quê? Porque também o cara quer saber aqui, do bolso. Entendi. Quer saber de vender o que é melhor para ele. Não todos, né? Sim. Não todos. Mas... Hoje tá mudando, mas anticamente era muito mais, muito né? assim. Por conta da baixa barreira de entrada e tudo mais, não é isso? E porque o cara falava, o cara não deu certo em nada, Marcos. Aí o cara falava, fulano falou que é facinho, ó. Virar corretor, você, um negócio facinho, e a comissão é alta e rapidinho você faz e vai lá. E aí o cara olha para o negócio dele, não olha, não quer fazer leitura do cliente, não quer entender o que é melhor para a pessoa, o contexto da pessoa. O cara quer olhar para o bolso dele e vender o que interessa para ele, às vezes de qualquer jeito. Então, se a pessoa que não liga para isso, que não tem essa empatia, que não se coloca, mas será que eu ia gostar de ser atendido por alguém assim? Porque tem gente que não liga para isso. Então, se a pessoa já vem assim, Marcos, é difícil desenvolver isso, cara. Aí você tem que ficar controlando essa pessoa. Ou não vai fazer coisa errada, hein, cara? Assim, esse produto não é melhor para o seu cliente, não. Ah, não é? Você sabe que não é. Mas aí você tem que ficar regrando a pessoa. Não, cara, não é isso aqui que você oferta para essa pessoa, não. É isso aqui, ó. Então é difícil, cara. Eu acho que você não desenvolve, eu acho que você controla. Perfeito. Só que você vai controlar essa pessoa para sempre. Então, com esse tipo de profissional, eu não trabalho, Marcos. Entendi. Talvez aí a gente pode entrar no próximo passo que as pessoas talvez entendam como uma escada e um degrau dentro do mercado imobiliário. Porque você entrou ali no administrativo, se ambientou com o mundo imobiliário. Depois você se tornou comercial e você se ambientou no mundo de vendas e aí a parte de atendimento do cliente e tudo mais. E aí você foi para a gestão, você decidiu dar um passo a mais e abrir uma agência da Urbis, no caso. Você abriu duas, abriu uma com certeza primeiro, que é a Alpha Mall, que foi a primeira, não foi? Como que foi essa transição para você de passar do comercial, daquele atendimento ali inicial, para gerir outras pessoas e algumas delas, inclusive, que não tinham um talento natural que você teria que desenvolver ele? Eu acho que 2 grandes pontos, né? Só fazendo o Alpha Mall, eu participei da abertura, mas eu era corretor. Então, quando eu cheguei, a loja tinha 1 mês de vida, né? Tô desde o início, mas que eu participei mesmo de projeto, de obra, foi a Imob, né? Mas eu estava na abertura do Alpha Mall. E acho que 2 grandes pontos, Marcos. O primeiro com relação aos meus clientes, né? Então, quando eu fui para a gestão, eu queria trazer comigo, eu queria replicar o trabalho que eu fazia. Porque, voltando um pouco, quando eu falei, cara, se for isso aqui que tem que fazer para vender, eu não vou fazer. E eu também tinha uma imagem que, ainda naquele momento, talvez fosse utópica. Porque eu falava, cara, eu acho que tem que ser assim. Mas e aí, está resultado? Porque também eu não estou aqui, não pode ser hobby isso, né? Sim, se eu me preocupar com o cliente, se eu quiser dar esse tipo... Porque será que o cliente quer também? Porque tem cliente que não quer, viu, Marcos? Tem cliente que é mais mala do que corretor mais mala do mundo. Olha que só. É muito complicado, cara. Você tem que fazer uma leitura boa de todo o ambiente. Eu, particularmente, hoje, pelo meu perfil de trabalho, essa barreira já fica lá no começo. Porque tem cliente muito complicado também. Entendi. Então... Até existe o termo, né? De demitir alguns clientes. Muito. Né, e a gente precisa mesmo, porque muito se fala dessa ponta, mas esse outro lado aqui, até com um amigo meu às vezes discuto. Eu falei com o corretor seu, assim, assado, aí eu vou ver o negócio e falo, cara, olha o que você fez aqui com o cara. Perfeito. Então, assim, você tá pedindo um negócio que você não dá contrapartida nenhuma, você tá fazendo pior. Então, eu queria, os 2 grandes desafios, né, para ir para a gestão e a abertura das agências, era manter esse formato de trabalho, porque o meu grande objetivo como corretor era desmistificar essa figura
pejorativa do corretor de imóveis. Como é que você faz isso? Com atendimento de qualidade, com uma preocupação real com o cliente, com o que esse cara quer, com o que ele está precisando. Entender mesmo, né? Para você fazer com que esse processo seja bacana para a pessoa. Independentemente do objetivo, se é para moradia, se é para investimento, se é para os dois, porque não deixa de você comprar moradia, não deixa de ser uma boa opção de investimento. Você compra para investimento, mas depois um filho seu quer morar lá. Então, que essa pessoa tivesse uma boa experiência. Então, era fazer com que isso tomasse escala, né? Com que a minha equipe fizesse isso. E aí vai muito qualificação, filtro de quem você coloca lá dentro. E a hora que você fazer uma coisa. Aí imagina você monitorar 1, 2, 5, 15 enquanto gerente, 15 pessoas para seguir aquele padrão que você pensa que tem que ser, e hoje 80. Então é um desafio, cara, você uniformizar esse tipo de pensamento e, consequentemente, de atendimento na prática, né? E o segundo, que está no mesmo nível, quando eu topei a gestão de objetivo, né, de vontade mesmo de ver acontecer, era ver essas pessoas que estavam ali comigo, que toparam esse desafio, tendo uma trajetória, cada um no seu contexto, mas parecida com a minha nesse sentido, de tirar uma imagem ruim da corretagem, de se apaixonar pelo negócio, de crescer na profissão, de crescer na vida, de conquistar as coisas. Então, eu queria contribuir para o desenvolvimento daquelas pessoas ali, como corretores primeiro. Então, quando você consegue unir essas duas coisas, é muito bacana, cara. A gente tem casos lá dentro, vários casos. Meu primo, um grande amigo que estudou comigo na época da faculdade, que não riu de mim, foi um dos únicos que não riu de mim, e que chegaram na corretagem numa situação muito complicada, financeira, de vida mesmo, familiar, e que deram a volta por cima, assim, gigantesca. Então, é muito bacana. Esses dois pontos são os principais desafios, e que é o que eu mais gosto, né, dessa parte aí da gestão. E você acha que hoje as pessoas estão vindo mais para o mercado imobiliário mais preparadas do que antes? Porque hoje o mercado imobiliário ele virou uma estrela e uma referência, principalmente quando os mercados estão em alta, né? Assim, e o mercado imobiliário, quando fica em alta, ele dá muito volume de venda e isso atrai outros profissionais de outros ramos que até então estavam insatisfeitos ou não estavam se achando ali. E aí vem uma pessoa mais estudada. Sim. E você sente que isso também está acontecendo e que facilita essa gestão? Facilita, Marcos. Assim, o mercado imobiliário vem chamando atenção nos últimos anos, né? E aí, como você matou a pau aí, você atrai profissionais de outras áreas. Hoje eu tenho pessoas que trabalharam em multinacionais, em seguradora de vida, empresário, né? Então, assim, advogado. A minha equipe hoje é um monte de engenheiro, arquiteto, advogado, empresário. Então é claro que para você moldar essa pessoa já vem com uma bagagem profissional bacana, essa pessoa vem com uma formação, né? Com mais estudo. Nada disso é impeditivo, não é que isso seja um problema, mas é claro que, se a pessoa não tiver isso, né? Mas é claro que esse processo é mais complicado, né? Ele leva mais tempo, ele é até mais doloroso para a pessoa do que para esse cara que já vem com mais formação, né? Então, facilita a gestão, facilita o entendimento daquela pessoa por esse novo mercado. Só que também até a página 2, viu, Marcos? Porque esse cara que já vem com essa bagagem, com essa experiência, ele vem tipo, eu vou dar uma chance pro mercado imobiliário. Entendi. E aí quando ele entra na empresa, ele não segue as orientações que nós passamos, e a gente teve uma conversa aqui na última gravação, eu falei um pouquinho do que a gente faz lá, a gente passa um passo a passo assim, muito minucioso, do passo 1 até o 100 para o cara fazer venda, para o cara ser corretor de imóveis. Perfeito. Todo o processo. Passa a jornada inteira. A jornada inteira. Esse cara que já entra mais cru, ele faz assim, então o cara vai, estuda, pega desse jeitinho. O cara que já entra com uma bagagem, o cara que vem... Entendi. Ele fica meio... Ele raciocina muito, né? Não, acho que o cara fica meio com uma certa soberba mesmo, cara. Entendi. Não, eu vou fazer do meu jeito. Mas você não fazia isso aqui, cara. Eu era já comercial, mas aqui é isso aqui, é muito diferente. Escuta, vem com um pouco mais com a mente mais aberta, sabe? Perfeito. Não é com todo mundo. Sim. Mas é mais fácil, porque mesmo que ele fique com a mente mais fechada, esse cara também já vem com uma bagagem, né? Então ele vai girar mais rápido, sem dúvidas. Então sim, é mais fácil.
Mas essa barreira que a gente enfrenta também com esse tipo de pessoa, você não enfrenta com quem vem mais cru. Então, cara, prós e contras. Entendi. Eu prefiro pegar o cara com um pouco mais de formação, formação que eu digo de bagagem de vida, às vezes não é nem a questão da faculdade, não estou falando disso. Uhum. Do que uma pessoa que vem do 000, é mais difícil. Sim, porque talvez você vai ter que disruptar ela muito Sim. ali para ela conseguir entrar dentro de um processo empresarial de gestão e depois ainda fazer uma formação dela de comercial. Sim. O outro já tem pelo menos a formação Sim, do processo de gestão, isso. entende? Só que... É mais fácil, é isso. Perfeito. Mas tem esse prós e contras que eu te falei que tem esse contra também, não é? Claro, os desafios como todos. Não tem segredo, cara, vai ter também. Pedro, você entrou num mercado que a Alpha Mall, para quem não conhece aqui, a Alphaville é Brasil, né, nível nacional. E perto do Alphaville tem vários condomínios fechados ali que são casas multimilionárias, enfim, que hoje o mercado está bem aquecido para aquele lado. Mas você entrou nesse mercado de alto padrão. E o mercado de alto padrão é talvez assim um brilho no olho para as pessoas que entram nesse mercado imobiliário também. Como que você pode distinguir o mercado de alto padrão em diferencial com o mercado econômico, por exemplo? O que que esse cliente teria que exige? Qual que é a exigência maior em comparação com talvez um médio ou um econômico? Marcos, o alto padrão tá em evidência hoje, né? Uhum. Falando do nosso mercado aqui, mas também do lado do corretor, todo mundo que entra, o cara põe lá na bio, especialista em alto padrão. Perfeito. Aí só quer falar de alto padrão. Qualquer imóvel que o cara vai gravar é alto padrão. Tudo é alto padrão. Então ficou até deu uma generalizada, sabe? E assim, cara, para quem... Não é nem especificamente para quem tá começando, porque às vezes a pessoa começa no mercado, mas ela vive num meio de alto padrão. Uhum. E é difícil ter essa conversa sem parecer arrogante ou mesquinho, mas eu espero que entendam com bom senso, né? É claro, a gente está falando o mercado como ele é. É isso, né? Então, assim, às vezes a pessoa já tá nesse círculo de alto padrão, eu vou tentar explicar o que é esse alto padrão, né? Então, para essa pessoa é mais fácil, porque você já tá nesse meio. Então, você vai só trazer o mercado imobiliário para isso aqui. Você já fazia tudo com essas pessoas, você jogava polo, você frequentava o country, você ia nos meus restaurantes, agora você vai trabalhar o imóvel dessas pessoas. Então, tá mais fácil. Então, para quem entra no mercado e não tem esse nível de relacionamento, não tenta ir pro alto padrão, que você nem sabe o que é isso, cara. Perfeito. Então, assim, vai no que... Isso é uma construção. Eu demorei anos para entender como você consegue trabalhar esse mercado, mesmo como é que você atende esse cliente. Mas respondendo a sua pergunta, a diferença, né? O que é alto padrão? Cara, você junta tudo que tem de melhor em todos os aspectos e é o imóvel de alto padrão e é o cliente de alto padrão que é quem tem o poder de acesso a isso. Então, consequentemente, essa pessoa ela vai tá no nível hard de tudo que você quiser pontuar. Entendi. Esse cara vai ser exigente no seu atendimento, sobre o seu conhecimento, o cara vai te falar de política, de economia, quer saber o metro quadrado da região, do que foi vendido, de como é que... É um nível hard para tudo. Então, assim, se você está entrando no mercado agora, se você não está... Ele vai falar dos restaurantes da cidade, ele vai falar dos empresários, a gente vai lançar o Emiliano agora, ele conhece o grupo, ele já frequentou o hotel. Você sabe, você consegue trocar uma ideia com um cara que vai puxar esse tipo de assunto? Entendi. Porque não é só vender o imóvel dele. Eu nem falei de imóvel de alto padrão, tô falando do cliente ainda. Não é só vender o imóvel dele. Esse nível de cliente, ele vai te exigir esse tipo de informação, de conhecimento mesmo. Então, cara, eu quando vou atender um cliente de alto padrão, não é que o atendimento pro outro é menos, eu dou mais atenção nisso, mas ele exige muito mais de mim. Eu sempre tenho um link que eu acompanho lá, de notícias mesmo, né? De informação, economia, política. Eu nem sou muito ligado a isso, principalmente a política. Mas eu paro e leio, cara. É um negócio que em 15 minutos te dá um resumão da semana, que é bom para todo mundo ficar informado, mas porque esse cara vai falar disso. E se falar, é importante você ter conhecimento, pelo menos para ouvir, né? E argumentar alguma coisa. Você não precisa... Eu não tô falando que o cara vai te pedir fala aí sobre... Não. Mas esse cara, ele quer porque senão você vai vender esse meu imóvel aqui, não vai, Pedro? E aí ele te testa aqui nessa área que esse cara não vai dar conta de vender meu imóvel não, cara. Perfeito. Porque o cliente comprador também vai falar disso. Então, assim, é nesse ponto. É um cara que vai te exigir nível hard de tudo. Sobre todos os assuntos. Ele vai te apertar para falar sobre o mercado. Ele sabe talvez mais do que você.
sobre lançamento, sobre metro quadrado, sobre a região, sobre o condomínio. Então, cara, faz essa reflexão. Você está pronto para atender um cara que vai te exigir esse nível de informação, de troca de ideias? E o imóvel do cara, a mesma coisa. Porque além de você responder a ele como gestor desse imóvel, falando de imóvel pronto agora, você falou do Alfa Mall, dos condomínios, né? Mas que essa analogia serve para um apartamento de alto padrão aqui, para um lançamento de alto padrão, que aí você não vai ter o vendedor, porque o vendedor é o incorporador, mas você vai atender o cliente comprador, que é esse cara dos condomínios também. É essa mesma galera, né? E o imóvel de alto padrão, cara? Você conhece de tudo? O que é o imóvel de alto padrão, Pedro? O imóvel um imóvel de alto padrão, ele é composto em si por tudo que tem de bom e do melhor, cara. Perfeito. Então, assim, pedra. é a melhor pedra, é o melhor piso, é o melhor ar-condicionado, é a melhor iluminação, é a melhor marca de armários, é o motor da piscina, é tudo, cara. Isso é valorizado pelo cliente de alto padrão, porque ele sabe. Ele sabe. Então, assim, como é que você vai fazer a gestão de venda do imóvel desse ou mostrar um imóvel desse para um cliente de alto padrão? Se você... Pedro, você precisa... Eu não tenho eu não moro num imóvel desse, eu não tenho esse poder financeiro. Mas, assim, com o tempo, com a construção, né, da minha profissão, eu fui, cara... Fui me habituando com aquilo. Só que não é do dia pra noite, né? Então, hoje, graças a Deus, fruto do meu trabalho, eu consigo frequentar um restaurante que eu topo com um cara desse. Tem alguns lugares que você consegue chocar com um cara desse. Entendi. Eu não moro no mesmo condomínio que ele, não. Mas eu treino numa academia que ele treina. Então, você vai aos poucos, só que demorou anos para eu conseguir pagar essa academia. Então, cara, para falar de alto padrão, é tempo, não tem jeito. A menos que é o que eu falei. Aí, se você já tá nesse ciclo... e você entra no mercado imobiliário, facilita um pouco? Facilita. Você vai ter que aprender o mercado, pegar lá a jornada que eu te falei, vai ler isso aqui, e aí só que você já tá nesse miolo aqui, é mais fácil. Agora, se você não tá, cara, é uma construção. Vai estudar. Só que sobre tudo, você entendeu? Sobre o quê? Sobre tudo, cara. Você vai ter que estudar sobre material, acabamento, sobre forma de negociação, sobre o mercado financeiro, sobre economia. Você vai ter que ver como é que se mostra um imóvel desse de alto padrão. Tem material para isso, tem conteúdo. Hoje, a internet tem conteúdo bacana pra caramba. E depois, prática. Porque, cara, você acha que vai ver um videozinho do Augusto Braga no YouTube, o cara apresentando a mansão, acabamento, sei lá o quê, vai fazer igual com um cliente lá na sua cola perguntando as coisas. Então, cara, o que é o alto padrão? Que muita gente fica, mas o que é? É isso, cara, é tudo que pode ter do bom. Mas eu não acho isso. Cara, por que você tá com esse microfone aqui e não com... O microfone, podia ser um... Mas por quê? Porque, cara, porque a marca é boa, porque você trabalha com qualidade do som. A qualidade do som. Das coisas, é o que você gosta de fazer aqui, você quer ter o que tem de melhor no seu estúdio. Então é isso, cara. Mas isso é... Tava discutindo isso com um cliente ontem. Mas isso é relativo, Pedro. Cara, talvez seja para alguns. Mas o alto padrão é o que... Você tem carro, você tem a marca X, lança um aqui, que é da marca X também, um desse valor aqui 10 vezes mais alto. É isso, cara. Assim, esse aqui é a mesma coisa? É carro, mas é a mesma coisa. Pedro, mas pra mim o mais simples basta. Então compro o mais simples. Sabe que uma vez falaram um negócio que é muito legal. Falaram assim, que o luxo começa quando a necessidade termina. É isso, cara. Já não é mais necessário. Não Ele isso. Só é o up ali, né? É a exclusividade. É isso, né? Porque esse aqui... Valores, né? Não é mais preço, é valor. Não é valor. É porque esse cara... Porque, cara, esse aqui é exclusivo, é só meu, é um negócio diferente. Então junta tudo isso, né? Agora, é uma construção. Em resumo, é isso, né? Pedro, e falando de construção, assim, a gente poderia falar um pouco de visão de futuro. Porque a gente sabe que o mercado ele veio numa onda extremamente crescente e existe o mercado natural, que é o que acontece, assim, nunca vai deixar de existir compras e vendas, nunca vai deixar de existir lançamentos acontecendo. As pessoas vão precisar de mudar para lugares maiores ou menores, inclusive. Então, o mercado imobiliário ele é constante, ele é dinâmico sempre. Porém, tem uma visão de futuro. Então, na visão de futuro, tem muita tecnologia envolvida, tem essa questão do corretor se reinventar. A gente está falando, inclusive, de corretores mais bem formados, né? Não é bem preparados, mas bem formados no mercado tradicional, em escolas e tudo mais, vindo para o mercado. Como que você tem visto essa visão de futuro para o corretor imobiliário? Marcos, o corretor vai ter que buscar se informar, se qualificar cada vez mais. O mundo está cada vez mais dinâmico, cara. Então, assim, goste ou não goste, não estou nem falando isso, né?
Ah, é bom, ruim, a tecnologia. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu dei esse treinamento ontem. Até minha voz tá até meio rouca por causa disso. Tarde inteira dando treinamento. E aí quando eu entro na parte do digital e tem uma turma um pouco mais velha na sala, igual tinha ontem, já torce o nariz, aí eu já tô vendo de canto. E aí eu tenho uma parte do slide que eu falo do Instagram lá, não é mais diferencial, é obrigação. Perfeito. E os caras ficam discutindo comigo. Eu falo, cara, deixa eu te falar. Eu não tô perguntando se gosta ou não gosta. Eu nem falei minha opinião. Eu nem dei minha opinião. Só que ou você faz, ou você vai ficar para trás. Eu tô falando do Instagram, hein, Marcos? Que já tá assim, já é o básico. Já tá quase passando. Já tá quase passando. É porque imagina se eu for mais além. Então, assim, cara, imagina falar de um chat, o cara nem sabe o que tá acontecendo. E vai ser cada vez mais assim, cara. Goste ou não goste, eu não tô dando minha opinião aqui. Goste ou não goste. Isso reflete no mercado também. Então, se você quer seguir aqui, ó, no nível alto de cima, performando bem, né? Você tem que se adaptar, cara. Então você tem que se informar mais, você tem que ler todo dia, você tem que estudar todo dia, você tem que pegar o que você aprende e aplicar na prática. Senão, você vai ficando. E hoje, cada vez mais rápido, você vai ficando para trás. Então, ou você entra na linha, ou você põe isso na sua rotina, de você estudar, de você se qualificar, de ver. Cara, quando eu falo estudar, qualificar, vai ver as novidades, né? Sim. Pega um chat pra você ver como é que funciona. Perfeito. Escuta, vai usar a ferramenta, o Instagram a seu favor. Perfeito. Sei lá, tô trazendo coisas bem básicas. O tanto de curso que tem hoje pela internet, cara. Sim, sem dúvida. Vai, curso de venda, curso de atendimento ao cliente, de tecnologia, de uso de aplicativo. Dentro da jornada mesmo, que a gente faz dentro da Máximos lá, inclusive. Dentro da Máximos, exatamente. Então, assim, quantos será que viram, cara? Poxa, realmente assim, tem muito pouco pelo que poderia ter sido, né? Eu sei que a minha equipe, eu bato muito nessa tecla, eu sei que sim. Mas estou falando de geral, eu não quis falar isso nem da Máxima, né? Mas quantos corretores que têm essa preocupação do estudo? Do estudo. Então, assim, pior ainda para os que estão produzindo, cara, porque esse cara acha que não precisa mexer em nada. Então, assim, precisa, cara. E até porque tem uns que são bem avessos a isso, a mudança, a tecnologia, por tempo de mercado, tempo de casa, e tá performando agora, mas e amanhã, cara? E médio e longo prazo? Então, assim, igual você falou, o mercado é dinâmico, vai acontecer, vai continuar acontecendo, lançamento, compra, venda, nada vai mudar isso, cara. A menos que caia um meteoro e destrua, não vai mudar. A gente teve a pandemia aí que foi muito ruim, né? Não tô falando desse ponto. Sim. Mas mostrou que, cara, tudo parou, mas compra e venda continua acontecendo. Porque, igual você falou, nasce, morre, separa, fica maior a família, fica menor. Não tem jeito, cara. Mas para você continuar vendendo nesse mercado, você vai ter que se adaptar cada vez mais. Porque senão a galera vai estar indo para aqui e você vai estar bem aqui para trás. Ou talvez parando, ou talvez realmente num futuro próximo saindo do mercado. Cara, incrível. E você falando assim, a gente não poderia deixar de citar a metodologia que a gente acredita na Máximos, que é Zero to Hero. Você sair do zero e se tornar um herói. Você acha que nessa sua trajetória pessoal e particular, você se considera que você galgou essa metodologia também? Você saiu do zero e hoje você se considera já alguém realmente do mercado imobiliário que consegue ter uma dinâmica boa nele ali? Difícil? Eu entendo que é uma pergunta difícil. Não, sem... O autoelogio é um pouco complicado. Eu vou esquecer um pouco isso, né, para responder. Show. Eu acho que sim, Marcos. Até, eu não sei se foi uma coincidência, mas falando desse tema e começando comigo, eu me vejo perfeito nessa história pelo seguinte sentido, né? Eu era um zerão à esquerda, assim, forte, cara. Comecei na corretagem, porque a gente falou do meu processo de decisão, falou depois de como a gente pulou uma etapa aqui, não proposital, mas de quando eu comecei e de quando eu comecei a ter resultado, mas teve um caminho para isso aqui, né? E eu entrei com uma outra mentalidade, pela minha idade, pela minha maturidade profissional, pela minha visão que eu tinha da corretagem na época, da profissão ainda. Porque até eu perder esse preconceito, né, que eu também tinha, demorou um tempo. E até eu encarar como uma profissão mesmo, até ver dessa forma como eu estou conversando com você hoje, obviamente que demorou um tempo. Só que demorou um tempo considerável, cara. Foram quase 3 anos que eu demorei para virar essa chave mesmo, para ir do zero ao herói, né? Mas quando eu virei foi no 12 mesmo, cara.
Eu Que virei incrível. assim, com muita sede de fazer dar certo. Porque assim, eu fiz uma reflexão muito grande na época, né? E envolveu uma questão do meu pai também, porque tinha o contexto dele na empresa. E ele falava para mim assim, ó, cara, mas você tem tanto potencial. Ele não brigava comigo, eu falava, pô, Pedro, dá mais, você tem tanto potencial. E aí esse negócio ficou na minha cabeça, eu falei até numa reunião isso, semana retrasada. Eu não quero nunca falar para vocês que vocês têm potencial. Para minha equipe, para nenhum de vocês individualmente, em nenhuma reunião. Porque potencial é ruim, cara. Show. Vai falar de jogador de futebol. Show. Ah, ele tinha tanto potencial. É o Lulinha que jogou no Corinthians e não deu certo. É o outro da base de São Paulo que tinha potencial. Ou seja, você pegar a definição do dicionário aí, eu gosto de fazer isso, é algo que tinha toda a chance de acontecer e não deu em nada. Então, e ele não me falava isso com esse sentido, né? Mas depois de muitos anos eu fui olhar e falei, cara, ficava me falando isso. Olhei no dicionário e falei, potencial é horrível, cara. Porque é um negócio que, podia, mas olha lá, é tão bom, mas não dá, não vai. E aí, ele sem querer, ele estava me dizendo isso, né? E aí eu acordei pra vida mesmo. Falei, cara, a vida já é curta pra caramba. Você não sabe o dia de amanhã. Eu tô guardando pra quando pra entregar meu máximo? Eu tô dosando energia pra quê? Claro, né? É uma maratona. A vida é uma maratona. Então, eu não tô falando pra você sair igual um louco. Vou fazer meus... Cara, não é isso. Mas eu tô guardando o Pedro bom corretor, o que vai entregar o máximo pra quando, cara? Entrega agora isso. E aí, realmente, foi uma virada de chave no momento que eu comecei a pensar dessa forma. Aí você começa a pensar assim, aí você faz 1, 2, 3, 4 dias, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, aí começa a aparecer o resultado. Então, de 2018 até eu assumir a gerência em 2021, aí eu fui bem mesmo, cara. Vendi bastante, criei entendi qual era a minha função perante o cliente, qual era a minha função nessa intermediação, o tamanho do papel do corretor, que a gente ajuda a desenvolver as cidades, que a gente também realiza sonhos, também. Então, aí sim, eu me tornei um profissional que, sei lá, de sucesso, né? Para mim sim. Não sei, pro meu referencial do que eu queria conquistar, sim. Show de bola. Pedro, e a gente está finalizando aqui, e é claro que a gente não poderia deixar de perguntar para você um conselho para os novos corretores, pessoas que estão entrando no mercado imobiliário ou que estão pensando sobre o mercado imobiliário. O que você poderia deixar para eles como talvez uma ou duas sugestões, né, de caminho? Marcos, eu fazendo uma analogia com a minha história aí, né? É um mercado incrível. É um mercado que transforma as vidas das pessoas, dos nossos clientes e as nossas. É um mercado que para quem quer conquistar grandes objetivos, materiais, financeiros, de crescimento. Porque, cara, a corretagem, ela te faz quebrar pontos internos assim em você que talvez nenhum outro mercado te faça. É você, cara, você tem que fazer isso. Você é tímido igual eu era, você tem que parar de ser tímido. Você é introspectivo, você tem que parar de ser... Você tem vergonha de falar com o cliente, você tem que estudar, você tem que entender. Cara, ele te força, ainda mais nós como adultos, você não quer mais mexer com isso, né? Não, eu vou ter que... Não, você tem, cara, na corretagem você tem que fazer. É você. Porque você já tá formado, você já é adulto, cara. E aqui você tem que quebrar um monte de coisa interna para você poder dar certo nisso. Então é uma profissão sensacional. Cara, encare como uma profissão. Acho que é um ponto, assim, muito, muito importante. Porque por mais idade que a pessoa tenha, por mais maduro que seja, tenha passado por vários lugares, o cara entra na corretagem como uma profissão com mais liberdade, a liberdade pode ser muito boa, como pode ser muito ruim. Então, se você encarar como um extra, um hobby, cara, você faz o que você quiser da vida, mas não vai dar certo. Perfeito. Ou vai dar isso aqui, ó, do que poderia ser. Então, encare como uma profissão. E estude muito, cara. Encare como uma profissão e estude muito. Porque o que a gente faz é muito importante na vida das pessoas. Muito. Então você não pode fazer de qualquer jeito. Você não pode fazer no achismo. Você tem que... É muito importante, cara. Porque quando dá certo, dá muito certo. Quando dá errado, dá muito errado. Marca muito a pessoa. Pode trazer consequências seríssimas, né? Em vários sentidos. Então, se você encarar como uma profissão e estudar muito, você vai ganhar muito dinheiro também. Você vai muito longe. Eu não estou falando só de dinheiro aqui, mas eu não... É claro, na verdade, você vai atingir um sucesso profissional e você vai se autorrealizar se aquilo for realmente a sua vibe, é isso. É isso.
Cara, show de bola. Pedro, assim, tem mais coisas que a gente com certeza vai perguntar. A gente vai fazer um segundo podcast, eu tenho certeza disso. Também, assim, tem o curso seu dentro da plataforma, a Jornada do Corretor. Tá incrível também. Quem puder lá olhar, ver esse gratuito, favor, né? aberto lá para todo mundo, tanto conhecimento aqui disponível para o corretor. Exatamente para ele fazer e dar esse salto, né? Para o zero ao herói tem uma jornada e essa jornada ela é através do conhecimento. A gente aqui acredita no conhecimento, que é o conhecimento que constrói. E aí, gratidão por você ter compartilhado tanto com a gente, tanto conhecimento. A gente sabe que ele é fruto de uma experiência, de uma vivência gigante que você tem. Porque quando você está com os 2 pés dentro, não significa que o tempo, 1 minuto é 1 minuto. Às vezes 1 minuto, uma hora, se torna 1 hora, porque você está intenso dentro disso. Então a sua jornada é incrível. Parabéns, realmente você recria o imobiliário. E não poderia estar mais feliz de ter você aqui nesse primeiro episódio do Recreators. Obrigado, Marcos. Foi muito bacana. Nem eu esperava que ia fluir tanta coisa aqui. Foi muito legal mesmo, cara. Obrigado, viu? Cara, incrível. E é isso daí, gente. Um forte abraço e a gente se vê.